Pessoal, bom dia. Vamos dar início então às nossas aulas. Hoje, capítulo 11, formas de poder e sua influência no cotidiano. Tá? Vai ser uma continuidade daquilo que nós vimos na aula 10, a relação de poder, né? E aquela ideia da violência simbólica e as formas de autoridade para o Weber. Nós temos hoje um novo pensador, que até então acho que não foi trabalhado, e a gente vai trabalhar de forma simples. Eu depois vou ver se eu acho um vídeo no YouTube para vocês, para auxiliar no entendimento da obra desse autor. Mas vamos iniciar então discutindo as formas e instituições de poder dentro da sociedade que é trazido para a gente aqui na apostila. Então, nós vamos pegar o resuminho aqui para facilitar. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje ela fala sobre formas de poder e influência no cotidiano, né? Qual que é a ideia ou quais são os poderes existentes dentro de uma sociedade constituída, né? Então, nós temos a ideia de um poder econômico. O que seria isso? A base econômica dessa sociedade. E quem exerce ele são os grupos que controlam os meios de produção e as relações de consumo e compra, né? A ideia do que de relação de trocas dessas mercadorias. Então, a gente tem que, dentro de uma sociedade, você vai ter esse poder econômico agindo sobre ou influenciando as ações desses indivíduos. O poder ideológico é o poder do saber, né? O poder de conhecimento, o poder daquilo que está sendo colocado como prática ou como verdade dentro dessa sociedade. Isso pode ser também colocado de forma religiosa, né? A questão da religião. E isso molda a questão de moral, a questão de ética, a questão de comportamento social dentro de uma sociedade, de acordo com aquilo que é colocado como forma ou ação ideológica, você tem um comportamento derivado através disso. O poder político é a ideia do quê? Daquela que está no controle e aquela que exerce a autoridade dentro do Estado, né? Então, a gente tem que esse poder político é o que organiza, é o que controla, é o que exerce o poder sobre a sociedade e os seus indivíduos, né? E lembrando, quem que é a instituição que detém o principal ou a principal forma de poder? É o Estado. Então vamos lembrar que vamos começar a analisar. Então, a gente tem que o Estado é a principal instituição que detém o poder político, né? Daí a gente pergunta qual que é a função do Estado. Então, a gente tem que o Estado ele serve para o quê? Para organizar, para intermediar as relações sociais, para legislar, né? Criar as leis que existem dentro de uma sociedade. Então, esse Estado, para que ocorra ou para que tenha esse tipo de ação, ele vai concentrar o poder dele. Ele pode ter várias formas que a gente vai chegar lá. E se é o Estado a principal, como falo para vocês, é a organização política, é ele que detém o monopólio da força contra a sociedade. Lembre-se da aula anterior de Weber, e que a gente vai ver aqui também. Qual que é a função ou qual que é a definição de Estado para Weber? Olha, a instituição dirigida por um governo soberano que reivindica o monopólio da autoridade para o uso da força disciplinadora. Olha que interessante. Força disciplinadora. Então, qual que é a ideia? Uma vez constituído a forma de Estado dentro da sociedade, qual que é a função dele, então? Submeter os membros da sociedade às regras. Então, qual que é a ideia? Se você não cumpre as regras, você vai ser punido, certo? Então, você vai ter como forma de punição aquilo que o Estado entende para você voltar a cumprir o quê? A cumprir as determinações sociais. Exemplo, a gente está vendo várias formas ou tentativas do pessoal tentar punir aquelas pessoas que descumprem o quê? As regras ou as orientações relacionadas à pandemia. Né? Tem gente que está multando, tem gente que está fazendo com que o indivíduo coloque máscaras. Então, o que está acontecendo? Você tem uma organização política
impondo a sua autoridade frente à sociedade civil para fazer com que esses indivíduos se submetam à autoridade legal que esse Estado tem. Lembrando que o tipo de autoridade do Estado é a legal racional. Ele é pautado em toda a sua essência na questão da legalidade e do racionalismo para o Weber. Então, qual que é a ideia? Eu entendo que esses indivíduos que vivem nessa sociedade compreendem a necessidade dessas regras, certo? Então, é essa a situação. Existem diferentes tipos de estados, tá? Nem sempre com características iguais. Porém, a forma, a gênese, a função compartilhada por todos é a ideia de organização que vai exercer esse poder político e que controla e que organiza essa sociedade. Eu posso ter um Estado voltado para um bem-estar social, que vai mediar os conflitos da sociedade, seja ele político e econômico. Então, eu vou ter um Estado, aí nesse caso, que vai mediar esses conflitos, que vai interferir nesses conflitos e que tem como vista garantir esse estado de bem-estar social. Isso é uma ideia pós-Segunda Guerra Mundial, né? Vamos pensar, do século XX, mas isso só vai ser instituído pós-Segunda Guerra Mundial, chamada social-democracia. A gente tem estados mais liberais que deixam ou promovem uma total ou uma maior liberdade dos indivíduos relacionados à economia e a relação à autonomia individual de cada um, fazendo com que o Estado ele seja uma organização mínima para organizar e para garantir a segurança, a saúde e a educação desses indivíduos, e as outras ações teria que ter uma ação individual de cada um. A gente tem estados com uma maior influência, interferência nas ações ou na vida pessoal desses indivíduos, que seriam já mais estados autoritários, totalitários, que buscam o total controle dos indivíduos frente à sociedade. O que a gente tem que pensar em mente é que cada tipo de Estado vai ter que lidar com a sua sociedade civil, né? Existem conflitos ou existem atritos entre sociedade civil e Estado. Nem sempre a sociedade civil entende ou compreende aquilo como uma forma correta ou como uma forma padrão de se submeter às regras. Então, você vai ter instrumentos de reação, por exemplo, organizações de classes, que são os sindicatos, movimentos sociais, pessoas se organizando em bairros para tentar modificar aquilo que foi determinado por uma prefeitura. Então, assim, a sociedade civil ela também vai se representar frente a esse Estado, não só dentro desse Estado, mas dentro da sociedade em que ela tem. O próximo tópico aqui, a gente fala cotidiano e poder, que a gente tem alguns pensadores e que eles vão ter a mesma ideia de poder, que o poder ele não é único e exclusivo, ou ele não se forma no Estado, mas que ele está difundido na sociedade, né? O poder ele está dentro dessa sociedade, ele não é uma única e exclusivamente ação desse Estado, certo? Então veja, o poder está difundido nessa sociedade e não concentrado em organizações e instituições de poder. Então veja, é a sociedade que faz com que se crie essas instituições. Então, sem sociedade, né, sem nenhum tipo de organização social, você não encontraria poder. Então, você tem que, essa sociedade, ela cria ou difunde essa forma de poder que existe dentro dela. E o poder é uma propriedade coletiva, tá? Então, veja, ele não é exclusivo de um único indivíduo. Lembrando que o Weber diz que se o indivíduo consegue fazer com que uma pessoa ou um grupo de pessoas faça o que ele quer contra a sua vontade, ele está exercendo poder sobre a outra. Tá? Mas para Gramsci, Parsons e Foucault, eles vão ser o quê? Um fato social que se estrutura nos sistemas sociais. Então, ele só existe a partir da formação coletiva. Tá? É esse conceito de poder ou dessa ação coletiva que são comuns aos três. Mas a apostila traz como foco principal
Michel Foucault, tá? É, em que o Foucault ele vai mudar a visão e a perspectiva de se olhar essa autoridade e olhar essa perspectiva de poder, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó: somente encontra meios de legitimação quando intermediado pela formação discursiva, ou seja, quando o discurso que enuncia interesse de poder traz efeitos disciplinadores e define rotinas sociais. Olha que interessante. Interesses de poder produzem efeitos disciplinadores e define rotinas sociais. Então, para que um poder seja legítimo, para que um poder seja reconhecido, eu tenho, além das condições de disciplinar, eu tenho que criar uma rotina. Mas como que eu legitimo esse poder? Eu tenho que ter um discurso da verdade. Então, exemplo, a escola faz isso, certo? Ela tem um efeito disciplinador e cria uma rotina. Mas qual que é o discurso utilizado? Vocês têm que aprender, vocês têm vários conhecimentos que devem ser absorvidos. Vocês precisam disso para o futuro, para enfrentar provas, para entrar em universidades. E aquilo que vocês fazem dentro da escola tem uma ação, ou ele é, como eu posso dizer, legitimado frente à sociedade por um saber científico. Então, o que, que eu fiz? Eu estou utilizando o poder para criar e para agir de forma disciplinadora, porque a escola não é só conhecimento, ela é disciplina, certo? E o que, que acontece? Os agentes dessa instituição reproduzem esse tipo de discurso frente à sociedade. Então, eu, enquanto professor, estou aqui fazendo um discurso disciplinador e moralizador de práticas e costumes. Olha só. Então, o que, que o Foucault está dizendo? Que as formas ou as organizações que concentram ou que vão exercer o poder, elas não vão mais utilizar a força, mas elas vão utilizar-se do quê? Do discurso. E isso vai mudar. Uma outra situação. O Foucault ele diz o seguinte, na obra dele principal, que é tratado aqui, que é o Vigiar e Punir. Quem assistiu Tropa de Elite 1 sabe, ou vai ter uma lembrança do que é a discussão. Mas para ele é o seguinte, ele tem a seguinte forma. A punição até meados do século XVI e XVII era uma punição física. Então, os crimes eram os crimes eram punidos com pena de morte, com tortura, certo? E você tem ainda resquícios disso, de pessoas que realmente querem a ideia de uma pena de morte, de que os criminosos sejam punidos de forma física. Mas o que Foucault traz de inovação nesse pensamento? Ele vai dizer, a partir do iluminismo, né, qual que é a ideia que se tem de sociedade civil? A ideia de liberdade. Então, o cidadão, o ser, ele preza a sua liberdade frente à sociedade, ele é livre para pensar, para escolher, fazer suas escolhas, certo? Se eu continuar o tipo de punição física, isso não afeta a liberdade, certo? Porque é uma condição muito rápida, por exemplo, uma pena de morte. A ideia da punição para o Foucault, da pena de morte, é uma condição seguinte: ele não finge, ou ele não tem como forma base racional, legal, institucional para ter no indivíduo uma ação que faça com que ele se arrependa ou ele seja reinserido na sociedade. Então, ele está pensando num discurso racionalista. E o que, que ele diz? A forma de pensar e a forma de punir tem que mudar. Então, o que, que vai acontecer? As formas de punição das sociedades, principalmente após o século XVIII, elas começam a mudar, elas começam a sair dessa punição física e passa a punir aquilo que o ser tem de mais importante, que é a liberdade. Então, começa a ter a mudança da perspectiva da punição física para a punição
onde ele vai perder a sua liberdade, que é a prisão. Então, o que eu faço com o indivíduo? Eu deixo o indivíduo cerca de 10, 15 anos preso, ou a prisão perpétua, certo? Então, o que eu estou tirando do indivíduo? Aquilo que ele tem de principal, que é a sua liberdade. Então, a ideia é que eu comece a ter esse tipo de pensamento. Então, por exemplo, o que a gente tem como discurso e como forma estruturada na nossa sociedade, que nós somos livres. Então, qual que é a principal forma de punir essas pessoas? Fazer com que elas não sejam livres. Então, eu tenho essa condição na função e no pensamento de Foucault. Ele vai pegar o exemplo de panóptico, né? A ideia de que as estruturas, os prédios, a organização das cidades começam a criar um exemplo do tipo de que eu vou usar a arquitetura e a engenharia social, né, do tipo criar cidades, criar prédios, criar, por exemplo, uma escola, uma prisão, em que eu faça com que os indivíduos percebam ou tenham na mente tenham na mente deles que eles estão sendo vigiados totalmente a todo momento. Então eu não preciso mais ter uma utilização da força, basta eu fazer com que o indivíduo saiba que ele está sendo vigiado e qualquer tipo de ação ou qualquer tipo de desvio da regra, eu consigo captar isso e ele vai ser punido. Exemplo disso na sociedade que a gente vive do século XXI, câmaras de segurança, certo? A ideia da câmara de segurança é, é isso, entendeu? Por exemplo, eu tenho a filmagem do local e eu faço com que, olha, se acontecer qualquer coisa, eu consigo identificar o indivíduo, eu consigo ver a hora que aconteceu, eu consigo descrever tudo. Por quê? Porque está sendo filmado. Então, o que acontece? O indivíduo que comete um crime num ambiente que está sendo filmado, ele vai ser pego, certo? Então, essa é a ideia do quê? Do vigiar e punir. Se eu vigio, se eu tenho uma sociedade de constante vigilância, a ideia de que a punição ela vai ser o quê? De certa forma, ela vai ser identificada frente a esse indivíduo, mas eu crio um efeito psicológico maior do que isso. Se eu estou sendo vigiado, por que eu vou romper com essa regra? Né? Então, é essa situação da qual ele diz. Nas sociedades vigiadas, se eu faço com que os indivíduos tenham essa percepção de que nós estamos ou que eles estejam sendo vigiados, a necessidade da punição cai cada vez mais. Tá? E ele vai dizer o seguinte, voltando aqui nessa discussão, como que eu faço para que isso seja aceito para a sociedade? Discurso da verdade. Isso tem que estar legitimado. Então, todo o discurso ou todas as ações, ela tem que estar pautada numa questão de legitimação, certo? O que legitima, por exemplo, as descobertas no campo da medicina? Os profissionais da medicina que pesquisaram, que trabalharam nisso, no campo da engenharia, no campo da história, no campo da biologia, no campo da física, certo? Tudo o quê? Tudo você tem um discurso ou uma ação legitimada por conta do que? Por conta de um discurso científico. Então, aquilo que eu uso como forma de legitimação, como forma de discurso para organizar e para criar essa sociedade, tem que estar legitimado, porque a sociedade ela aceita ou ela vai aceitar aquilo que tem justificativa. Ultimamente está meio difícil, tem um pessoal que tenta misturar opinião com ciência e com saber científico, mas a ideia para o Foucault é aquilo que está legitimado como forma de discurso, né? Nem sempre esse discurso ele tende para o bem social, mas ele traz ou ele diz que o poder, através de um discurso legitimado, ele vai ser aceito, certo? Então, essa semana a gente retoma com as atividades também, tá? Serão poucos, assim como tem sido nas últimas, e até mais.